Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. É um prazer muito grande estar aqui novamente junto com você para podermos estar tratando desse assunto tão importante das nossas vidas, aonde nós temos que estar nos preparando para partir desta vida para a eternidade com toda segurança. É um assunto que nós temos que estar sempre lembrando diariamente, porque é o assunto mais importante da nossa vida. Nós temos que aprender a desfrutar essa vida aqui presente da melhor maneira possível, e a melhor maneira possível de podermos usufruir desta nossa vida é já estar com o nosso principal assunto resolvido, principal assunto que nos traz preocupações, que é a partida daqui para a eternidade. Sempre lembrando que a nossa vida aqui na face da Terra, ela tem começo, meio e o fim é que é o mais importante, é como nós vamos terminar a história da nossa vida, e é sempre importante nós terminarmos de uma maneira vitoriosa, conforme é o prazer de Deus. Deus tem o prazer de ver nós vencendo todos os obstáculos, e o maior de todos os obstáculos é a morte. Nós não fomos criados por Deus para sermos humilhados pela morte, mas fomos criados para vencê-la. Nós é que temos que humilhar a morte, e este prazer nós podemos ter porque o Senhor Jesus Cristo já nos proporcionou essa vitória, e agora temos o privilégio de podermos conquistar de tal maneira que tenhamos a alegria de viver pela fé nessa grande obra que Jesus realizou por nós ali na cruz do Calvário, vencendo o pecado, vencendo Satanás. Ele morreu sem pecado nenhum, morreu santo, e por isso então ele abriu o caminho de volta para todos nós, seres humanos, podermos fazer parte do reino de Deus. E essa bênção que Jesus nos concede é o dom da vida eterna. Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados por Deus para vivermos para sempre. Isso é que nós temos que estar conscientizados, por isso nós não podemos descansar nesse assunto e estarmos já vivendo com essa certeza, com essa convicção. Nós temos essa possibilidade de vencermos a morte, e essa possibilidade é que Jesus Cristo nos oferece e está sempre à nossa disposição, e nós não podemos ficar deixando para depois esse assunto. Esse é o nosso trabalho aqui, para que você se conscientize de quanto mais cedo possível você realizar essa bênção, essa vitória, você mais feliz vai ser, mais feliz vai se encontrar, porque você vai compreender o amor de Deus e vai compreender o sentido da vida, que é o que realmente traz para nós a alegria de viver, saber aquilo que realmente Deus quer que nós estejamos praticando dentro dos seus ensinamentos, obedecendo às suas orientações. Nós realmente somos pessoas felizes. E por isso, então, temos que conhecer o poder de Deus, e esse poder maravilhoso que trabalha em nosso benefício. Quero compartilhar com você aqui um texto do Evangelho de Jesus, escrito aqui por Mateus, no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 8, onde nós vemos aqui Jesus trabalhando para que nós possamos conhecê-lo e ver o seu poder e aquilo que ele pode fazer por nós. Então diz aqui Mateus capítulo 9, versículos 1 a 8, o seguinte: entrando Jesus num barco, passou para outra banda e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal nos vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões
possuídas de temor, glorificavam a Deus que dera tal autoridade aos homens. Então aqui, meu amigo, minha amiga, vemos aqui que Jesus tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Veja que então que Jesus, ao provar este poder, ele surpreendeu aqui os teólogos daqueles dias, que eram os escribas. E então trouxeram diante de Jesus ali um paralítico deitado num leito e que foi trazido por 4 pessoas. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus foi direto no assunto que tinha colocado ele naquele leito. Nós não sabemos o que é, mas quando Jesus já diz lá, né, perdoados estão os teus pecados, é porque Jesus sabia o que tinha acontecido com ele, o que tinha levado ele a estar com aquela enfermidade. E alguns escribas que estavam ali ao lado de Jesus, esses homens estavam sempre procurando analisar Jesus, se realmente Jesus era um verdadeiro profeta, se Jesus realmente era o Messias, e eles duvidavam de Jesus por causa da origem de Jesus. Jesus veio de uma família pobre, Jesus era muito humilde e eles estavam sempre fazendo essas análises. E quando Jesus então diz para aquele paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados, o que aconteceu? Os escribas diziam consigo mesmo, lá no fundo dos seus corações: este blasfema, este não é um profeta de Deus, este não é o Messias, porque ele está blasfemando, está perdoando pecado. Quem é que tem poder para perdoar pecados? Só Deus. Lá no fundo dos seus corações eles pensavam assim. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal em vossos corações? Por que vocês estão duvidando de mim? Por que vocês não creem em mim, que eu realmente sou o Messias? Porque Jesus já tinha feito tantos outros milagres, outras maravilhas, e eles continuavam sempre duvidando de Jesus, sempre procurando achar uma culpa em Jesus, um pecado, uma falha. E Jesus, então, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal nos vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? E aqui então Jesus colocou em xeque aqueles pensamentos daqueles escribas, porque se ele levantasse e andasse, é porque Jesus realmente tinha perdoado os pecados dele e ele estava completamente curado. E Jesus então disse para aquele paralítico: levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. E assim Jesus provou para aqueles escribas que ele realmente tem poder de purificar os nossos pecados. Todo aquele que se apresentar diante de Jesus arrependidos com sinceridade diante dele, pedindo perdão dos pecados e com um desejo realmente de mudar de comportamento, de mudar de vida, ele vai realmente perdoar os nossos pecados pela fé na grande obra que ele realizou ali na cruz do Calvário, porque lá na cruz do Calvário ele sofreu a punição dos nossos pecados. Por isso ele tem poder para perdoar os nossos pecados, mas temos que chegar diante de Deus, diante de Jesus, com sinceridade, porque ele tem o poder de conhecer os nossos pensamentos. Isso que e nós temos que entender. Jeremias, que era um profeta que viveu 600 anos antes de Jesus, ele escreveu lá no seu livro, capítulo 17, versículos 9 e 10. Ele já dizia assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Veja aqui então o poder de Deus, o poder de Jesus, meu amigo, minha amiga, de ler o que está mais lá no íntimo dos nossos corações. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Por isso, chegarmos diante de Deus, devemos estar chegando com toda sinceridade,
porque ele tem esse poder de conhecer os nossos pensamentos e tem também o poder de nos perdoar todos os nossos pecados, e esta é a maior bênção, porque o pecado é que nos separa de Deus, o pecado é que nos tira o prazer de pertencer ao reino de Deus. Por isso Paulo diz lá: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas graças a Deus que em Jesus Cristo nós temos a possibilidade de sermos perdoados e sermos considerados filhos de Deus pelo seu amor, pela sua bondade de ter sofrido a punição dos nossos pecados em nosso lugar. E assim, então, quero aqui ler com você aqui o Salmo 139, que fala desse poder de Deus, que ele tem o poder de estar sabendo tudo o que acontece dentro dos nossos pensamentos. Quando o salmista Davi, ele diz assim no Salmo 139: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então veja aqui, meu amigo, minha amiga, o poder de Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele viu o nosso corpo ainda informe, diz aqui, mesmo ainda de não ter sido formado lá no ventre da nossa mãe, e os seus olhos nos viram, diz aqui o versículo 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E assim que nós tenhamos essa coragem de concluir a nossa vida, como concluiu Davi aqui, esse salmo maravilhoso: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o desejo que Deus tem, que nós possamos ter o nosso coração aberto para que Ele esteja sempre nos olhando, nos ajudando, nos corrigindo e podendo realmente viver uma vida que seja para a honra e glória de Deus. E o apóstolo Paulo, a epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele diz lá assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E é exatamente esse, meu amigo, minha amiga, o desejo que Deus tem, que nós estejamos colocando em nossos corações, guardando em nossos corações as coisas boas, como também Davi diz lá no Salmo 119, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E todo aquele que realmente não quer pecar contra Deus é porque já aceitou Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Senhor e Salvador, já recebeu o perdão dos seus pecados, já recebeu o poder de se tornar filho de Deus porque crê em Jesus, já nasceu de novo e já recebeu a prova de que já é filho de Deus. O Espírito de Deus habita em nossos corações quando nós cremos em Jesus, entregamos a nossa vida para Ele e confirma que nós já somos filhos de Deus, estamos preparados para partir desta vida para a eternidade com toda a segurança. E esta é a bênção que nós devemos estar alcançando o mais rápido possível na nossa vida, para que nós possamos já desfrutar essa vida que nós temos hoje na companhia de Deus, andando com Deus, e andando com Deus nós já estamos dentro do reino de Deus, já preparados para
partir desta vida para a eternidade com toda a segurança. Que Deus esteja iluminando a sua mente para que você receba Jesus Cristo como teu Salvador e você tenha essa paz maravilhosa em seu coração e a sua vida seja para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Espero que você esteja se inscrevendo aqui no nosso programa, deixando sempre aí o seu gostei, não gostei, o seu like, esteja sempre comentando e também compartilhando essa mensagem com outras pessoas para que elas também tenham esse conhecimento da palavra de Deus, do amor de Deus por nossas vidas e o desejo que Deus tem de nós estarmos sendo vencedores. Vencendo a morte é a maior de todas as vitórias que nós obtemos e Deus tem prazer em ver nós alcançando essa bênção. E você que já conhece bem essa mensagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, nos ajude a estar divulgando a palavra de Deus. Sempre lembrando que devemos estar trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país, para que o nosso país seja realmente habitado por pessoas tementes a Deus. Quanto mais pessoas com esse desejo nos seus corações, mais Deus presente para cuidar dos seus filhos e assim nos abençoar, curando a nossa terra, sarando a nossa terra e colocando o coração do rei aonde for necessário para que as bênçãos estejam alcançando as nossas vidas. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!